sábado da 23ª semana do tempo comum. Maria Santíssima, modelo de mortificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As minhas mãos destilaram mirra, e os meus dedos estavam cheios da mirra mais preciosa. Cântico dos Cânticos 5:5. Sumário. Na Santíssima Virgem, tudo estava em perfeita harmonia, porque estava isenta do pecado original e cheia de graça. A carne obedecia prontamente ao Espírito, e o Espírito a Deus. Contudo, ela foi tão amante da mortificação que se tornou um modelo perfeito desta virtude. Quanto mais mortificados não devemos ser nós, que temos tantas más paixões a exprimir e, quiçá, tantas culpas a expiar. E somos tão delicados e tão amantes de nossa comodidade. A continuarmos assim, como nos poderemos gloriar de ser filhos de Maria? 1. É uma verdade de nossa fé que a Santíssima Virgem, por ser concebida isenta de pecado, não teve nenhuma desordem interior a combater. Apesar disso, o Senhor quis que, em toda a vida, ela se portasse de tal forma que se tornou um modelo perfeito de mortificação. Com efeito, Maria praticou a mortificação interior, conservando o coração sempre desprendido de todas as coisas terrestres. Desprendida estava das riquezas, querendo sempre viver pobre e ganhando o sustento com os trabalhos de suas mãos. Desprendida das honras, amando a vida humilde e obscura, posto que lhe coubesse o título de nobreza, por ser descendente dos reis de Israel. Desprendida, afinal, dos seus santos pais, porque na idade de 3 anos os deixou resolutamente para ir e cerrar-se no templo. Quanto à sua mortificação exterior, na verdade, é pouco o que a este respeito sabemos, mas esse pouco é mais do que suficiente para nossa edificação. Maria mortificava de tal maneira a vista que tinha os olhos sempre baixos, e jamais o fixava em alguém, como dizem Santo Epifânio e São Damasceno, e acrescentam que desde menina foi tão recatada que admirava a todos. Que direi da escassez do nutrimento e da redundância dos trabalhos, esta quase excedendo as forças da natureza, aquela quase faltando. Esta não lhe permitindo tempo algum livre, aquela continuando os dias em jejum. E quando veio a vontade a refazer-se, a comida foi a mais óbvia só para afastar a morte, não para prestar delícias. Não se deu ao sono senão obrigada pela necessidade. Mas, quando o corpo repousava, o ânimo vigiava. Finalmente, quando a bem-aventurada Virgem foi mortificada em tudo o mas, bem se infere do que ela mesma revelou a Santa Isabel Beneditina, conforme se lê em São Boaventura. Sabe, disse-lhe, que não recebi de Deus nenhuma graça sem grande trabalho, oração contínua, desejo ardente e muitas lágrimas e penitências. Em suma, foi Maria em tudo mortificada, de modo que foi dito dela que suas mãos destilaram mirra, a qual na explicação dos intérpretes é símbolo da mortificação. 2. Se Maria, a mais inocente de todas as virgens, quis praticar a tal ponto a mortificação, quanto mais não devemos nós praticá-la, nós que temos tantas más inclinações que reprimir, e quiçá tantos pecados que expiar. Seja, pois, o fruto da presente meditação o exercício da mortificação cristã. Quanto ao interior, vejamos qual seja a nossa paixão dominante, e esforcemo-nos por vencê-la, pois quem não a subjugar está em grande perigo de se perder. Ao contrário, aquele que vencer a paixão dominante facilmente vencerá todas as outras. Pelo que respeita à mortificação exterior, devemos, antes de mais nada, mortificar a vista, por cuja causa já muitos se acham no inferno. Notemos o que diz São Francisco de Sales. Não é tanto o ver como o olhar, que é a causa da perdição. Devemos, em seguida, mortificar a língua, abstendo-nos de toda a crítica e de palavras injuriosas e livres. Uma palavra livre, embora dita só para rir, pode ser causa de escândalo e de 1000 pecados. Em terceiro lugar, devemos mortificar a gula, comer para viver, e não viver para comer. Afirma Cassiano, que é impossível que não esteja sujeito a muitas tentações impuras o que se farta de comida ou de bebida. Devemos, afinal, mortificar o ouvido e o tato,
evitando escutar conversas maliciosas e murmurações, e usando de toda a cautela, tanto para com os outros como para nós mesmos, fugindo de todo brinquedo de mãos. Imitando Maria Santíssima, devemos praticar a mortificação em todas as coisas, e assim mostrar-nos seus dignos filhos. Se não te sentires com força para tanto, recorre com confiança a esta Mãe amorosíssima. Põe-te debaixo da sua proteção especial e dize muitas vezes com São Bernardo: lembrai-vos, ó misericordiosíssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer, fosse por vós desamparado, algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e exorado o vosso valimento. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem das Virgens, ó minha Mãe, recorro. A vós me acolho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não queirais desprezar as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas escutai-as favoravelmente e dignai-vos de atendê-las. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.